Capítulo 12. Como desenvolver a constância. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo, segundo a Tessalonicenses 3:5. Afirmei no capítulo anterior que a convicção ou fé é a base da constância. Mudanças comportamentais relacionadas à saúde começam com mudança de mentalidade, mas requerem continuidade, ou seja, constância. Essa, por sua vez, é gerada pela palavra de Deus. Voltemos à declaração de Paulo à igreja em Roma. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Paulo já havia afirmado, apenas alguns versículos antes, essa característica da palavra de Deus, quando a denominou a palavra da fé que pregamos. Romanos 10:8. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo sustenta o mesmo princípio ao instruir seu discípulo a respeito do alimento da fé. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. 1 Timóteo 4:6. Portanto, só há uma forma de alimentar a convicção, ou fé: alimentando o espírito e renovando a mente, regularmente com as Sagradas Escrituras. Um envolvimento superficial com a Bíblia nos levará a ter o mesmo tipo de fé. Porém, um envolvimento mais profundo com a palavra de Deus nos levará a uma fé igualmente profunda. Mas não me refiro apenas ao conhecimento, à assimilação da informação que adquirimos por meio de uma breve leitura. Se queremos experimentar convicção, devemos alimentar a informação com reflexão, com exame mais profundo. Precisamos entender o que é fortalecer e manter viva a consciência de uma verdade para que ela não se dilua dentro de nós. Por que, em sua opinião, Jesus instituiu uma ceia memorial? A frase, façam isto em memória de mim, 1 Coríntios 11:24, não indica que Cristo se preocupasse que sofreríamos uma espécie de amnésia. O que Jesus não queria é que nossa consciência do que foi feito por nós na cruz perdesse sua força. E para garantir isso, ele estabeleceu uma memória recorrente. Por exemplo, eu e a Kelly, minha esposa, percebemos que compartilhar com outros o que entendemos acerca do cuidado do corpo ajuda a nos manter mais conscientes daquelas verdades que já sabemos. Porém, quando começamos a falar menos, ou mesmo não falar sobre o assunto, constatamos um enfraquecimento dessas verdades em nossa própria consciência. Penso que, falando de forma generalizada, os cristãos de nosso tempo não têm entendido o que é relacionar-se com a palavra de Deus e deixá-la alcançar uma dimensão maior de eficácia em suas vidas. A maioria dos cristãos com quem converso tem baixa interação com a Bíblia. Poucos se dedicam à leitura bíblica, e esse é apenas o nível de envolvimento com as Escrituras que nos leva à informação, ao conhecimento. Porém, se queremos entrar em outro nível, o do entendimento, temos de entender a importância da meditação na palavra. Hoje em dia, fala-se pouco acerca disso, mas há uma distinção entre leitura e meditação. Analisemos em primeiro lugar as orientações sobre a leitura e depois sobre a meditação. Deus ordenou aos israelitas que, quando entrassem na terra prometida e tivessem alguém que os governasse, seu regente deveria praticar a leitura diária do livro da lei de Deus. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus,
a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Deuteronômio 17, 18 a 19. Jesus perguntou aos judeus dos seus dias: vocês nunca leram nas Escrituras? Mateus 21, 42. Isso indica que, obviamente, ele esperava que seu povo lesse a Bíblia. Aliás, só no Evangelho de Mateus temos o registro de Nosso Senhor fazendo 6 vezes essa pergunta. Ainda há textos que falam da leitura pública das Escrituras, como a ordem do Senhor para reunirem todo o povo na festa dos tabernáculos, Deuteronômio 31, de 10 a 13. E a convocação feita aos israelitas por Neemias, Neemias 9, 3. A leitura bíblica é fundamental, é o ponto de partida. Porém, além da leitura, há instruções específicas acerca da meditação. O próprio Deus orientou Josué acerca disso. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Josué 1:8. O salmista também menciona pessoas que, a exemplo de Josué, manifestam o mesmo nível de meditação que seu grande conquistador, que os introduziu na terra de Canaã, foi instruído a ter. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 2. Ambos os textos falam de meditação dia e noite. Diferentemente da leitura, que não podemos fazer de maneira ininterrupta, a meditação deve ser feita o dia todo. Portanto, trata-se de ações distintas. A palavra hebraica empregada nos originais é agá, cujas acepções incluem os verbos gemer, rosnar, proferir, cismar, resmungar, meditar, inventar, conspirar, falar, imaginar, refletir. Logo, meditar pode ser entendido como murmurar, no sentido de falar consigo mesmo, refletir sobre algo que já sabemos, ou imaginar, colocar a mente para trabalhar em cima daquilo que conhecemos. Isso nos ajuda a enxergar uma perspectiva maior da aplicação da palavra utilizada nos originais. E é esse segundo nível de relacionamento com a palavra que nos conduzirá a uma maior dimensão de crescimento. Paulo orientou Timóteo, seu filho na fé, acerca disso. Medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. 1 Timóteo 4,15. Não há progresso sem meditação na palavra de Deus. A mera leitura traz informação para a mente. A meditação, reflexão, releitura, avaliação transforma a informação em convicção. 4 características da constância. A fim de apresentar um melhor entendimento dessa estabilidade do comportamento e orientar o leitor a vivê-la de modo prático, decidi destacar 4 características bíblicas da constância. Decidi extraí-las de exemplos da palavra de Deus, tendo em mente o que Paulo declarou aos Coríntios. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. 1 Coríntios 10, 11. Valores e princípios. José, um dos filhos mais novos de Israel, bisneto do patriarca Abraão, não tinha a mente dividida diante da sedução. Veja o relato bíblico. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada.
a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 7-9. Esse é um exemplo de alguém que foi fiel a Deus e seus propósitos. Por quê? Porque José era guiado por valores e princípios. Já vi muitas pessoas tentando justificar suas ações com base em sentimentos, sem compreender que deveriam ser norteados por valores e princípios em vez de emoções ou circunstâncias. As desculpas para a queda são variadas. É que eu estava tão carente, minha vida era só sofrimento. Aí quando surgiu uma oportunidade de prazer, eu não desperdicei. Eu me senti abandonado por Deus em meio a tantas dificuldades. José não misturou as coisas. O certo é certo e o errado é errado, independentemente das circunstâncias ou dos sentimentos. Aquele homem de Deus não estava preocupado apenas em respeitar seu amo terreno, mas, sobretudo, em não pecar contra seu Senhor celestial. E isso aponta para os valores que José aprendeu e processou interiormente mediante reflexão mais profunda. Qual é o nível do seu envolvimento com as Escrituras? Como isso se compara ao que o Senhor espera de nós? Sim, Deus estabeleceu para seus filhos um padrão de envolvimento com a Bíblia, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Colossenses 3,16. Precisamos nos encher da palavra de Deus. Quando nosso coração estiver cheio dos valores bíblicos, gerando profunda convicção, nossas ações refletirão isso na forma de fidelidade a Deus e constância em testemunho de vida. Perseverança e paciência. As Escrituras Sagradas também destacam a perseverança dos profetas e a paciência de Jó como modelo a nos inspirar e orientar. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago 5, 10-11. A palavra grega traduzida por paciência, quando usada em relação aos profetas, é macrotomia, cujo significado é paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança e longanimidade, e pode ainda incluir aplicações como clemência e lentidão em punir pecados. Ou seja, a firmeza e constância dos profetas devem ser imitadas. A capacidade deles de perseverar e manter ânimo longo, esse é o significado de longanimidade. É um padrão a ser seguido pelos santos da nova aliança. Note também que a palavra paciência vem associada a sofrimento. Portanto, há uma ênfase muito específica e particular em ser fiel e constante em circunstâncias adversas. O Novo Testamento dá várias ênfases aos maus tratos e à perseguição sofridos pelos profetas no Antigo Testamento. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, 12. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas.
A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 29 a 37. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Romanos 11, 2, 3. Porque também vocês sofreram, da parte de seus patrícios, as mesmas coisas que eles. Por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. 1 Tessalonicenses 2, 14 e 15. Escolhi inserir vários textos bíblicos sobre a perseguição aos profetas para mostrar que isso é mais do que informativo, é enfático. Os profetas sofreram maus tratos, perseguições e até mesmo a morte, mas ainda assim eram fiéis e constantes. Eles permaneceram firmes. Nós também precisamos de firmeza, por isso somos desafiados a tomá-los como exemplos. E o que dizer de Jó? A Bíblia fala de sua paciência. A palavra grega traduzida por paciência no versículo 11 é diferente da que vimos no versículo 10. Trata-se da palavra upomoné e retrata a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Paciente, que espera por alguém ou algo lealmente, que persiste com paciência, constância e perseverança. Como Jó poderia ter falhado? É só olhar para o comportamento de sua esposa, que diante do desânimo das circunstâncias terríveis e angustiantes que enfrentou, perdeu sua convicção, fé acerca de Deus e disse: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó 2:9. Mas o que esse homem de Deus respondeu a ela? Ele declarou: Você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Esse foi o mesmo crente que também declarou: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Não são apenas as circunstâncias que derrubam alguém. Jó e sua esposa passaram pelas mesmas perdas, mas tiveram reações diferentes. O que derruba alguém é sua falta de convicção, e essa procede de um relacionamento superficial com a palavra de Deus. Que sejamos mais parecidos com Jó e os profetas na convicção, firmeza e perseverança. Decisão baseada em propósito. Outro aspecto da constância pode ser visto na firmeza oriunda de tomar decisões baseadas em propósito. Via de regra, isso está conectado ao entendimento de um propósito. Um bom exemplo bíblico refere-se a Jesus e sua firme decisão de ir a Jerusalém. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada.
mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Lucas 9, 51, 56. Acho extraordinário que a palavra de Deus tenha registrado e nos comunicado esse episódio da vida de Jesus. Com frequência, olhamos para Cristo como Deus, e não como alguém que se despiu dos atributos divinos e viveu como um homem que agradava ao Pai e cumpria seu propósito na terra. Mas é justamente essa a lição que Deus quer que aprendamos. Você se lembra de quando Jesus disse a seus discípulos: Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. João 13, 15. Ele estava sempre agindo intencionalmente de forma exemplar. Cristo é nosso modelo e referência de comportamento em tudo. E nesse acontecimento não é diferente. Analisemos então as lições que podem ser extraídas do relato bíblico acima. 1. Intrépida resolução. Era visível no rosto de Nosso Senhor uma decisão, uma forte resolução e determinação de fazer algo, ir a Jerusalém. Será que nossas decisões carregam tamanha convicção? 2. Metas requerem planejamento. Jesus enviou alguns mensageiros à sua frente para lhe preparar pousada. Uma viagem como essa requeria a devida logística. Pessoas que perseguem alvos entendem a necessidade de um plano organizado para alcançá-los. 3. Problemas no meio do caminho. Os discípulos enviados para organizar a hospedagem tentaram isso numa aldeia de samaritanos, que, segundo o relato bíblico, não se davam com os judeus. João 4, 9. Como os samaritanos não queriam recebê-los, os discípulos ofereceram a Jesus uma solução tanto dramática como exagerada: fazer descer fogo do céu, à semelhança de Elias, e destruir os samaritanos. 4. Soluções práticas. Os determinados a alcançarem suas metas tendem sempre a dramatizar menos e buscar praticidade nas soluções necessárias. Cristo repreendeu os discípulos por serem tão emotivos e distantes do trato divino correto com as pessoas, e ofereceu uma solução mais simples. Foram para outra aldeia. Em outras palavras, procurou outro lugar que o recebesse. Por mais simples que pareçam, os princípios acima foram registrados para nos ajudar a viver a constância. Se entendemos o propósito divino para algo, devemos persegui-lo com determinação. Para isso, é necessário organizar-se com o intuito de chegar até o final. E quando os problemas surgirem no meio do caminho, não podemos desistir. Devemos encontrar soluções práticas e seguir adiante. Indesanimável e indesistível. Outra perspectiva dessa virtude, denominada constância, pode ser encontrada na firmeza que Paulo demonstrava. Tomando a liberdade de fazer uso de um neologismo, isto é, a criação de uma expressão nova, visando definir novos conceitos. Eu diria que o apóstolo era indesanimável e, portanto, indesistível. As circunstâncias, por piores que parecessem, não o detinham. Observemos alguns exemplos escriturísticos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação,
na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Algo que levava Paulo a ser indesanimável era a distinção das forças interiores e exteriores. Nessa sua afirmação aos Coríntios, ele deixa isso bem claro. Revela que não era movido pelo que acontecia do lado de fora, nas circunstâncias à sua volta. Ele era movido por uma força divina de renovação interior contínua. Não podemos, nas palavras de Tiago, ser movidos pelo vento, pelas circunstâncias. Isso define os inconstantes. Os constantes têm uma força motriz dentro de si, que é uma determinação alimentada pelo Deus que a propôs, pela palavra que alimenta a fé e a convicção de todos nós. Outra coisa que levava o apóstolo dos gentios a agir com tamanha determinação era seu foco bem ajustado. Ele mostra que não atentava para aquilo que se via com olhos naturais, ou seja, as circunstâncias. Onde Paulo fixava seus olhos? Naquilo que não se via, isto é, ele focava com olhos espirituais, as verdades espirituais da palavra de Deus. Um terceiro comportamento a ser observado em Paulo era sua determinação de não abortar o processo, de ir até o fim. Ele tinha metas claras e sabia persegui-las. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Muitos desistem por terem tropeçado no caminho, emagreceram e voltaram a engordar. E isso parece ser suficiente para que a meta de perder peso e viver de forma saudável seja abandonada. Paulo dizia: eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Em outras palavras, eu supero e dou a volta por cima. Às vezes, ouço gente dizendo: eu não consigo emagrecer ou permanecer magro. Já tentei várias vezes. Nesse momento, gosto de responder: tente mais, tente de novo e de novo e de novo, quantas vezes for necessário. Mas não tente apenas mudar o comportamento. Mude primeiro sua mente, suas convicções. Qual o problema de haver tropeçado na corrida? Levante-se novamente e volte a correr. Não desista. Fortaleça suas convicções e deixe isso endireitar sua constância. Trabalhe sua mentalidade. Leia e releia este livro e reflita nestas verdades até que elas saturem sua mente. Você também pode mudar e permanecer mudado.